Olá, pessoal. Iniciando mais uma semana importante, semana onde teremos dados de payroll, tem toda a questão aí envolvendo as negociações de tarifação, né, dos Estados Unidos para outros países, né, principalmente aí para a União Europeia. Então, estamos chegando próximo ali do prazo final que o Trump deu até 9 de julho, e todas as notícias aí que envolvem pode, de certa forma, ali mexer um pouco no mercado de criptoativos. Mais próximo aqui da região de resistência já fica um pouco mais difícil a movimentação de compra, não quer dizer também que ele não possa ali romper essa região e simplesmente dar sequência aí na movimentação de alta, mas aqui eu entendo que passa a ser um pouco mais arriscado, tá? Então, para quem não está comprado, teria um certo cuidado por aqui. Inclusive, se você traçar uma linha aqui de tendência pegando os últimos dois topos, eu entendo aí que é uma região de bastante resistência, tá? Por outro lado, quando eu olho o gráfico semanal, principalmente ali como ele fechou a semana passada, ficou bonito, tá? Então ele deu uma pernadona de alta, fez uma leve correção aqui na linha verde, fechou ali apontando para cima. Se ele conseguir trabalhar acima da máxima, né, do fechamento da semana passada, que no caso fechou ontem, no domingo, a gente pode ter início a mais outra pernada de alta, inclusive renovando máximos, tá? Outro ponto de observação que eu deixaria com relação ao gráfico semanal é o fato de que temos divergência no topo, tá? Então, se você observar o preço aqui, ele fez um novo topo, e aqui já, né, começa a demonstrar uma certa dificuldade. E repare no ROC, né? O ROC ele fez um novo topo e aqui fez um topo mais baixo. Então aqui, ó, ele fez um topo mais alto do que o anterior, mas o ROC não acompanhou. Isso demonstra uma certa fraqueza, pode demonstrar um movimento aí de uma certa dificuldade aí para o preço, tá? Então é outro ponto de alerta, né? Então, assim, em resumo, né, o mercado ainda é para cima. Eu entendo que o Bitcoin segue interessante para compra, só que a região não é a melhor região de compra, tá? Aqui é uma região que eu entendo que tem um pouco mais de risco. Eu passaria a observar ali oportunidades de compra se o Bitcoin voltasse pelo menos aqui próximo dos 105, 104.800. Se ele perdeu 104.800, aí a gente passa a observar aqui mais próximo dos 100 mil. Então, eu aguardaria uma correção para novas compras, né? E aí, Bitcoin permanecendo lateral, voltar tudo de novo aí para essa faixa dos 108, 110 mil dólares como resistência, tá? Então, vamos seguir acompanhando o mercado. Por outro lado, né, se ele romper aí para cima das máximas, aí qualquer movimento de pullback, a gente volta a entrar na compra ali, acreditando numa continuação da movimentação de alta, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, né? Então, falando aqui das principais, né? Ethereum perdeu aqui a região dos 2.430. Semana passada ficou praticamente ali a semana toda travado naquela região. Ontem ele deu uma acelerada ali, né, para cima, tentou indicar uma movimentação de retomada de alta, mas hoje já começa a devolver. Inclusive, se ele começar a fechar para baixo aí dos 2.400, 2.380, a gente pode ver sim ainda mais uma pernada de Ethereum para a região dos 2.100, testar esse último fundo que ele deixou, tá? Então eu ainda tomaria certo cuidado aí com compras de Ethereum, entendo que é uma região aí que trabalha no momento como um ponto de resistência, tá? Então fique atento aí para quem está posicionado em Ethereum. Solana, olha, Solana fez até um movimento interessante, né? Ele perdeu a região dos 140, aí fez uma pernadinha de alta, movimento de pullback, acabou respeitando essa região e no curto prazo deu uma esticada aqui para cima, tá? Vamos lá, ele já começa a enfrentar uma certa dificuldade aqui na faixa dos 153, 158, tá? Então é um ponto que ele pode sim bater cabeça. Inclusive, hoje ele já demonstra uma movimentação com um pouco mais de dificuldade. Entendo que se Solana voltar para testar de novo aqui perto dos 140, pode ser sim uma oportunidade na compra, melhor, inclusive a questão ali do tamanho de stop, né? Eu acho que entrar agora fica um pouco mais arriscado também. Para quem está comprado aqui do 140, né, conseguiu pegar essa movimentação aqui, eu acho que dá para segurar a operação, mas para quem está de fora, entrar agora eu acho um pouco mais arriscado, tá? Temos também um suporte pela mínima 610, que está indicando aí o preço tentando voltar para 144. Vamos ver se acontece aí nos próximos dias, tá? Mas de qualquer forma, eu esperaria pelo menos mais um teste aí perto do 140 para melhorar ali a questão do preço de entrada, melhorar um pouco a relação risco-retorno, tá ok?
E para finalizar, vamos falar do S&P 500, né? Então, pegar aqui o meu gráfico do TradingView. Vamos lá, S&P 500 renovou máxima histórica, então rompeu ali os 6.147 e eu vejo que qualquer movimento de pullback aí acima dos 6.050 ainda segue sendo ali oportunidade para compra, tá? Então vamos seguir acompanhando aí, mercado ainda de alta no mercado americano, Bitcoin ainda para cima, mas numa região ali que não é muito confortável para compra, tá? Eu entendo que ali você passa a ter um estoque mais caro, né? E está numa região ali de topos anteriores, região de resistência, então só tem que tomar esse certo cuidado, principalmente em não ficar com a posição um pouco mais pesada numa região que pode trabalhar ali como resistência, tá? Esperaria um pullback, se ele seguir subindo, em algum momento ele vai corrigir, aí a gente fica de olho para tentar pegar uma nova compra em uma região mais interessante de preço. Outra possibilidade para quem acredita que o Bitcoin vai romper essa região de máximas aí nos próximos dias, né, de topo histórico que foi deixado ali recentemente, né, recentemente nem tanto, né, já tem ali um tempo que o Bitcoin marcou a máxima histórica, que foi aqui na casa dos 112, foi ali em maio, né? Não faz muito tempo também. Mas para quem acredita que vai romper, se for entrar aqui no meio da briga, né, no meio dessa consolidação, posições menores, pelo menos se falhar, você não fica ali com a posição maior, né, e vendo o preço corrigir, tá? Hoje já é um dia ali que está demonstrando bastante dificuldade, né? Inclusive, se eu for no tempo gráfico menor aqui do Bitcoin e ele começa a trabalhar para baixo desses 106.300, né? Então começa a fechar para baixo de 106.300. Olha, pessoal, vejo que o Bitcoin pode voltar aqui na região dos 104 para testar como suporte. É um ponto ali até que dá para ficar de olho, né? Então algo parecido com isso. Testa essa linha verde aqui novamente. Aí vamos ver, quem sabe formando um pivô, ele não deu uma oportunidade ali, né? Uma primeira entrada com uma posição menor. E aí, qual que é o detalhe? Formou o pivô, ele tem que ir lá para romper máxima, tá? Tem que romper essa região do 108. Se ele fizer um movimento parecido com esse, depois vem perdendo aqui essa região dos 104, 103.800, ele pode devolver tudo de novo lá para a faixa dos 99, dos 100 mil, e voltar para testar aquela linha verde, aquela faixa verde mais uma vez no gráfico diário, tá? Que é essa região aqui desse último topo ali que ele tinha deixado, né? E aí nós marcamos como um ponto de suporte, e ele acabou testando aí mais recentemente, tá? Então, vamos seguir acompanhando mercado lateral, mercado brigado aí entre essa região dos 112 e a região dos 100 mil, 99 mil. Fez um movimento aí de alta mais recente, né? Só que agora já começa a demonstrar uma certa dificuldade próximo dos topos anteriores, o que passa a ser ali uma região onde tem um risco maior, até porque o stop não está barato, né? Quem compra aqui olhando o gráfico diário, no momento o último fundo ali, o último stop estaria ali na região dos 97.800, que dá 8%, né? Eu acho que é um stop um pouco mais caro, considerando o gráfico do Bitcoin, tá? Se esse Bitcoin ele vem para testar aqui essa região, as altcoins tendem a cair bem mais do que o Bitcoin, tá? Então fiquem atentos caso o Bitcoin ainda corrija para essa faixa dos 99, 98 mil como suporte, beleza? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui. Lembrando que a gravação do Radar Cripto é uma parceria com o canal Monitor do Mercado, e a semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma gravação ali, com mais uma leitura ali do mercado de criptoativos. Um abraço a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau.